Eu tenho paralisia do sono e, por incrível que pareça, é uma doença bem autodiagnosticável. Por mais que eu não concorde com autodiagnósticos para a maioria das coisas, eu meio que entendo isso aqui. Paralisia do sono é um distúrbio de sono, como sonambulismo, por exemplo, e eu duvido muito que qualquer pessoa consulte um médico por achar que tem um caso normal de sonambulismo. E sem grandes incidentes, o sonambulismo é só algo que acontece enquanto você está dormindo, que não deveria, mas está tudo bem. Então, a paralisia do sono é bem semelhante. Na verdade, esses dois distúrbios do sono são bem semelhantes ao passo que são opostos. Eu não sou nenhuma especialista, eu li tipo duas matérias sobre isso e um artigo há uns 3 anos atrás, mas o ponto é, o sonambulismo ocorre quando o seu cérebro ainda está dormindo, você ainda está descansando, mas o seu corpo acorda e você passa a fazer determinados movimentos, normalmente coisas que você está acostumado e faz com frequência. Já a paralisia do sono é o contrário. Seu corpo continua dormindo enquanto seu cérebro acorda. Mas é aqui que vem a pegadinha. Ele não acorda completamente. Você teoricamente está acordado e ativo, porém algumas partes do seu subconsciente ainda estão meio adormecidas. E eu estou colocando isso de uma forma para ficar mais fácil de compreender, mas o processo em si é bem complexo. Por conta disso, é comum que as pessoas experienciem situações incomuns, como ver sombras e vultos de aparência humana, ouvir vozes e barulhos estranhos, assim como sentir certos toques e outras sensações. É comum também que, além da paralisia, você sinta falta de ar, ataques de pânico e ansiedade. Em teoria, a doença em si não deve causar mais do que uma noite ruim de sono, porém várias noites ruins de sono diminuem a qualidade de vida no geral. Por isso que é comum procurar um médico especialista em casos de sono, caso você tenha mais de um caso por semestre, e isso atrapalha efetivamente a sua vida. Além de que esses eventos costumam acontecer em época de muito estresse e ansiedade, ou seja, eles podem ser indicadores para outros problemas. Mas não se preocupe se você, assim como eu, tem alguns casos isolados. É legal falar com o médico sobre isso, apenas para ele poder receitar formas melhores de lidar com isso, mas é possível que seja somente uma fase e depois você nunca mais tenha essa experiência. Assim como pode se perpetuar até o fim dos seus dias, mas com eventos tão isolados que mal valem registro. De todo modo, para entender melhor essa condição, no caso de você passar por isso, eu recomendo que procure fontes confiáveis e não só jogue seus problemas no Google. Bom, dada essa introdução para entender o que é isso, o objetivo desse vídeo é contar algumas das minhas experiências incomuns e talvez até, porque não um pouco assustadoras, que eu tive com paralisia do sono. Para ser honesta, eu não sei se a minha primeira memória disso é de fato a primeira vez que aconteceu. Eu acordei de madrugada de um sonho conturbado. Não chegava a ser um pesadelo, mas era um sonho ruim. Quando eu abri os olhos, eu percebi que eu não conseguia me mexer e eu entrei levemente em pânico. Eu achava que tinha algo de errado. Eu tinha uns 12 anos na época. Naquela época, eu dormia com a porta do quarto aberta, porque, como é uma casa de madeira, sempre ficava algumas frestas. Ainda mais da minha porta antiga, então a ideia de ver o corredor todo me assustava menos do que a de vê-lo parcialmente. E lá tava eu, apavorada e encarando a parede do corredor. Eu me sentia em uma cena de filme de terror. Eu tinha certeza que a qualquer momento alguma coisa iria atravessar o corredor ou entrar por aquela porta, invadir o meu espaço. Eu estava acordada, mas eu estava com tanto sono. Eu não conseguia mexer nem a ponta dos dedos. Na minha cabeça, parecem ter passado cerca de 5 minutos, mas eu não acredito que tenha sido mais do que um. Então, nada. Nenhum monstro das profundezas da Terra, nem sequer uma alma penada. A paralisia começou a desaparecer, com uma sensação de formigamento, mas antes que eu pudesse me mexer normalmente, eu tinha pego no sono. Depois daquilo, eu fiquei umas 2 semanas com medo de dormir. Mesmo que não tivesse acontecido nada demais, eu ainda ficava pensando na parede do corredor além da porta e como aquilo tinha me assustado. E não só isso, a paralisia em si, a ideia de eu estar acordada, mas não poder me mexer, nem que fosse para salvar a minha vida. Nada aconteceu por meses, e eu passei por essa mesma situação mais 2 vezes, bem separadas, mas nunca foi nada assustador. Até alguns anos depois. Eu tinha 16 anos então, e foi terrível. Tudo começou com um sonho muito ruim. Eu estava fugindo de algo, em uma realidade futurística. E sempre que eu olhava para a escuridão e para o vazio, eu sentia que aquilo me perseguia, chegava cada vez mais perto e tentava entrar. Em nenhum desses momentos eu acordei. Estava escuro, obviamente, porque eu já tinha superado a fase de dormir com a luz acesa aos 10 anos. O ponto é que estava escuro demais. Nem a luz fina que vinha da cozinha e passava por debaixo da porta estava presente. Alguém devia ter apagado a luz mais cedo daquela noite. Era silencioso até demais. Aquele tipo de silêncio que parece que algo ruim vai acontecer e eu não podia fugir, acender a luz ou qualquer coisa do tipo, porque eu não conseguia me mexer. Já era outra época, outro quarto, mesma casa de madeira, mas ainda assim diferente. Meu guarda-roupa, de frente para a cama, parecia maior,
Então, em meio a todo aquele silêncio, o que eu ouvi não foi a madeira rangendo com os morcegos que às vezes ficavam presos no sótão, ou estralos ocasionais da madeira de uma noite de verão. Eu ouvi passos, do lado de fora, na brita. Aquelas pedrinhas de terreno, sabe? Um barulho bem característico para alguém que está acostumado. Não estava longe, estava do lado do meu quarto, do outro lado da parede, do lado de fora. Eles não eram graduais. Foi como se simplesmente tivessem aparecido. Eu sabia que deveria ser coisa da minha cabeça, mas eu estava exausta de sono e do pesadelo e eu ainda não conseguia me mexer. E depois do que pareceu uma eternidade, eu caí no sono de novo, ainda muito assustada. E então, de volta pro pesadelo. Mas eu não me recordo o que exatamente aconteceu depois disso. Eu só me lembro que assim como eu olhei para a escuridão aquela vez, de novo, ao fazer isso eu acordei, no meu quarto, em silêncio, paralisada. Não tinha nada de errado, naturalmente, exceto que meu pai começou a tocar violão na sala, o que não era incomum, mas não parecia correto pelas altas horas da noite. Eu me acalmei um pouco, eu ainda não podia me mexer, mas saber que alguém estava acordado me acalmava. Era uma música que eu conhecia, algum pop da década de 90, o tipo de música que meu pai gosta de tocar. Eu quase podia acompanhar, quase podia cantar, mas conforme eu forçava as palavras a se formarem na minha cabeça, a música desapareceu no ar. E então, silêncio. Tudo estava quieto, como se a música nunca tivesse existido. E aquela música se perdeu nos meus pensamentos. Segundos depois, eu já não lembrava mais sequer qual era sua melodia. Aquilo realmente me assustou. Eu me forcei a fechar os olhos. Ao menos isso eu consegui. E pouco depois eu caí no sono. Quando eu acordei, pela terceira vez naquela noite, eu podia me mexer. Eu acendi as luzes e eu estava assustada. Eu sabia que não passava de uma reação química do meu cérebro, mas era madrugada e estava tudo quieto demais, e aquele silêncio estava me incomodando. Eu fui até o quarto dos meus pais, só para checar. Eles estavam dormindo, mas meu pai acordou com o barulho que eu fiz. Eu aproveitei então para perguntar se ele havia tocado violão aquela noite. Ele me disse que, por incrível que pareça, aquela noite a insônia dele não havia atacado e ele não tinha acordado uma vez sequer. Eu dormi com as luzes acesas. Apenas no caso de eu acordar mais uma vez. Quando eu tava pegando sono, eu podia jurar que o latido do cachorro que eu ouvia tão perto não era da minha cachorrinha. Mas eu tava cansada demais pra pensar nisso. E então eu adormeci. Mais alguns anos se passaram, e então, no auge dos meus 18 anos e estresses derivados da pandemia, eu acordei uma noite. E estava aquela maldita escuridão. Naquela época, eu já estava mais do que acostumada com isso. Eu sabia que era só questão de tempo para voltar a dormir. Novamente, eu ouvi algo se destacando em toda aquela calmaria. Passos. Mas dessa vez, eram na madeira. Nada em comum. Meu pai tem insônia a vida toda, e minha mãe costuma acordar pelo menos uma vez por noite para ir no banheiro. Mas, diferente do caminho habitual que aqueles passos deveriam seguir, eles foram em direção à minha porta. Foi aí que eu notei que não eram passos conhecidos. Você que mora em uma casa cheia de gente sabe como é fácil reconhecer cada uma das pessoas pelos passos, principalmente sob o piso de madeira. Aquilo me chamou a atenção, mas agora eu entendi um pouco melhor. Eu sabia que ouvir coisas também fazia parte da paralisia do sono. Os passos então chegaram até minha porta. Alguém tocou a maçaneta. Era uma daquelas maçanetas finas e retas que, se a pessoa do lado de fora pressiona para baixo, você pode ver do lado de dentro. Eu ouvi o barulho dela baixando. Alguém tocou a maçaneta. Mas do lado de dentro eu não podia ver nada além da sombra de 2 pés próximos à porta. Ninguém entrou. Os passos voltaram para a cozinha. A sombra se foi e eu dormi até a manhã seguinte sem mais incidentes. Eu tenho outras histórias, algumas outras coisas que aconteceram, e de pesadelos e outras noites ruins de sono. Algumas que eu posso explicar com a paralisia do sono, e outras que eu não tenho certeza. Mas vale lembrar que tudo isso, nesse caso, pode ser bem explicado pela ciência. E mesmo que seja incomum ouvir coisas durante a paralisia do sono, ou não tão comum quanto ver coisas, é totalmente possível. Ainda mais sons dos quais estamos acostumados. Como eu disse, eu tenho mais algumas experiências. Talvez eu possa fazer um outro vídeo falando sobre elas. Bom, se você gostou, curta e se inscreva. Tenha bons sonhos e eu sugiro que você durma com a luz acesa. Eu te vejo em uma próxima.